Nós estamos encerrando uma década de educomunicação e iniciando outra. Falamos que os anos que correspondem entre 2001 e 2011 representariam a primeira década de prática educomunicativa reconhecida e legitimada. E a partir de 2011 até 2021, nós teremos um segundo momento, em que essas práticas vão ser desenvolvidas, avaliadas e sistematizadas. E nós vamos observar que os que, ao longo desses primeiros 10 anos, se dedicaram à educomunicação, eles tiveram e têm alguns conceitos, alguns parâmetros, alguns paradigmas que os unem. Nós, então, diríamos que a educomunicação tem sim uma definição, que é possível a partir dessas práticas, aliás, a partir de práticas anteriores, porque a sistematização da educomunicação se deu entre 97 e 99 numa pesquisa do Núcleo de Comunicação e Educação. No entanto, a partir de 2000, 2001, quando o próprio núcleo foi a campo e outros grupos também se mobilizaram a partir do conceito sistematizado pela educomunicação, nós vamos perceber a existência de alguns parâmetros comuns. O principal parâmetro, aquele que identifica a educomunicação como um campo emergente, é aquele que diz que a comunicação é um eixo transversal a todos os processos de vida, a toda a movimentação de vida das pessoas e grupos humanos, e que essa comunicação, como esse eixo transversal, ela tem algumas características. A primeira delas é o fato de que a comunicação é pensada como direito de todos e que o processo comunicativo se volta para garantir esse direito e ampliar as formas de expressão das pessoas e dos grupos. E isso se faz através de um planejamento e de uma gestão dos recursos, dos processos que envolvem o falar, que envolve o expressar-se. E aí a educomunicação, ela deixa o espontaneísmo dos processos para refletir sobre eles. No caso, um professor, por exemplo, prepara a sua aula e pergunta: qual é o grau de expressão comunicativa a minha aula estará garantindo? Para o professor, sim, mas não só para ele, para toda a classe, isto é, para aquela comunidade ali reunida, que se constitui num espaço que nós chamamos de ecossistema. No caso, a educomunicação se volta para o planejamento de uma ação de pessoas dentro de um ecossistema, garantindo que as pessoas envolvidas, os sujeitos sociais envolvidos, tenham possibilidade de expressar-se de igual maneira. Portanto, o direito não é reservado apenas a quem lidera, o professor, mas é garantido a todos. E isso se faz através de algumas mediações. Claro que a linguagem é a principal mediação. Então, o falar, o ter a voz, o garantir maneiras de expressar-se diferentes. Aí a questão da acessibilidade, a questão de favorecer até mesmo as pessoas, especialmente as pessoas que têm alguma dificuldade de expressão ou de capacidade de captação, em termos de som, em termos de fala. E, por outro lado, também, as mediações tecnológicas. Aquele antigo quadro negro sendo substituído pelas novas telas, aí vem a internet, aí vem a televisão, e também os instrumentos ao redor da produção do som, dessa ecologia sonora, aí vem o rádio. E no caso, então, a educomunicação vai se preocupar com essas tecnologias, não por serem tecnologias, mas por serem parte das mediações que a cultura contemporânea apresentam para garantir as formas de expressão. Quando falamos, portanto, em educomunicação, nós estamos falando numa intencionalidade. Um grupo de pessoas imaginam que podem planejar, que podem avaliar, que podem garantir maneiras
formas pelas quais, metodologias pelas quais se garante o poder da fala para todos os componentes daquela comunidade. E aí nós vamos observar que numa escola, ainda que vertical, ou como dizia Paulo Freire, bancária, será possível encontrar, dentro de alguns espaços específicos, uma sala de aula de um professor, um ecossistema comunicativo aberto, participativo, com a gestão democrática dos processos de produção e distribuição da informação. E aí nós vamos dizer que essa educomunicação ingressou naquele espaço vertical e rígido através de um projeto, a chamada pedagogia do projeto. O conjunto inteiro da escola pode ainda manter a preferência por os regimes mais burocráticos de distribuição do conhecimento, de produção do conhecimento. E aí a educomunicação chega com projetos, às vezes à margem do processo, e buscando ampliar seus espaços para uma sala, 2 salas, 10 salas, até que em algum momento seja possível que toda a escola se envolva com a educomunicação. Nesse sentido, a educomunicação, ela apresenta-se como um projeto. Nós diríamos como uma utopia. O conceito da utopia aqui é assumido no seu sentido original, que dizia que é possível chegar lá. Quando eu imagino algo, quando eu sonho com algo, eu tenho uma utopia. E essa utopia, quando ela se concretiza, ela permite que nós tenhamos mais sonhos e avancemos. A educomunicação, ela é uma utopia, porque desde o início é um sonho, e é um sonho de mudanças, e um sonho de algo que é diferente, porque ela parte do princípio que os sistemas estabelecidos foram estabelecidos socialmente, e ao serem estabelecidos socialmente, eles acabam se tornando hegemônicos, e aí nós vamos ter um sistema de comunicação hegemonicamente hierarquizado, em que a alguns se dá a possibilidade de falarem, de se expressarem, e a outros a possibilidade de ouvirem. E imaginando-se que simplesmente o fato de alguém ter acesso à audição de um programa ou à visão de uma televisão, ele já tem acesso àquilo que lhe é permitido, e nada mais seria possível fazer. Aí a educomunicação chega e diz, não, é preciso quebrar esse paradigma. E aquele que anteriormente era permitido um acesso limitado à audiência, deve ser concedido a possibilidade de produção. Claro que essa produção não será exatamente a produção hegemônica, porque essa continuará ainda por muitas décadas na mão do poder estabelecido. Porém, com o barateamento dos equipamentos, com a difusão de conhecimento sobre seus usos, vai ser possível encontrar formas alternativas de usar a expressão e de capacitar-se para dominar essas tecnologias. E aí nós vamos observar, então, que a educomunicação é um campo de pensamento, de ações, que se aproxima de um grande mundo hegemonicamente estabelecido com a proposta alternativa. Essa proposta não é exatamente um conjunto de pequenas metodologias. Na verdade, a educomunicação chega com um grande paradigma, chega enfrentando e colocando-se frente a paradigmas estabelecidos que determinam como é que deve ser a educação, como é que deve ser a comunicação e como as pessoas se situam dentro desses 2 universos. A educação, por exemplo, fala expressamente de 2 polos de inter-relação, o polo do ensino e o polo da aprendizagem, ensino, aprendizagem. A educação diz, ok, ensino, aprendizagem, mas a aprendizagem pode ser construtivista, as pessoas podem construir o conhecimento. A educomunicação se aproxima da educação e colhe essa expressão educativa de que é possível que a aprendizagem seja construída. E a educomunicação, aproveitando dessa brecha que a educação propicia, ela diz, sim, vamos nessa barca, vamos construir.
Porém, a nossa construção, ela vai valorizar esse polo que anteriormente era o polo da recepção, o polo da aprendizagem. E a educomunicação vai dizer, olha, todos somos aprendizes, porque todos temos o que socializar. Vamos, então, criar procedimentos que garantam que, independentemente da idade, da formação acadêmica, da posição de cada sujeito nesse processo, todos têm o que ensinar e todos têm o que aprender. Garantindo, sobretudo, que esse eixo transversal, chamado comunicação, esteja presente permanentemente a partir de um modelo que socialize as maneiras de entender o mundo e que garanta que essas pessoas, neste universo, se sintam autoras do seu próprio processo de aprender, de ensinar e de construir o mundo. E aí nós vamos caminhando até chegarmos ao ponto de estarmos garantindo no processo educativo a hegemonia para esse aprendiz. Uma hegemonia que significa dizer que ele vai exercitar no seu processo de aprendizagem todas as possibilidades para que ele se torne, no presente e no futuro, um líder, se torne alguém que possa conduzir, que possa fazer avançar a transformação da própria sociedade. E nesse sentido, a educomunicação se alia a um conceito básico e fundamental da sociedade contemporânea, que são os direitos humanos, especialmente o direito à comunicação. E aí a educomunicação chega e diz, sim, educação. Você tem razão quando você fala que existe um processo de ensinar e aprender. Só que o que é essencial para nós, educomunicadores, é que se aprenda que somos iguais perante a natureza, somos iguais perante nós mesmos e somos iguais especialmente no nosso dever de construir uma sociedade nova. E só conseguiremos isso se aprendermos a fazer isso. E aí, o grande conteúdo da educomunicação, dos processos educomunicativos, é sonhar um mundo diferente e tentar trabalhar para a construção desse mundo diferente, com todo o entusiasmo que esse processo de prática hegemônica acaba produzindo. Na verdade, o que caracteriza a prática educomunicativa é um sorriso franco, a alegria permanente dos sujeitos envolvidos nesse trabalho. E a grande seriedade que se tem na educomunicação é a seriedade do compromisso da transformação e do compromisso da prática dessa igualdade democrática entre os seres humanos que estão buscando uma vida melhor para si e para os demais, para todos. Nesse sentido, a educomunicação chega como um paradigma que é multidisciplinar, que não tem origem num pensador específico, mas que é fruto de uma praxis social que foi se efetivando no século XX, a partir da metade do século para frente, especialmente na luta dos sujeitos sociais pela emancipação política, pela emancipação psicológica, pela emancipação antropológica, em que os grupos humanos foram se envolvendo. E foi nessa luta que muitas pessoas acabaram identificando o papel central que a comunicação estava exercendo. A comunicação associando-se às demais atividades humanas e a perspectiva que alguns autores trouxeram de que a comunicação ou ela é dialógica ou ela não existe, efetivamente. Poderá ser chamado de um outro substantivo, mas não como comunicação, tornar comum. E a comunicação, então, ela aproxima essa utopia de ser iguais enquanto estamos trocando informações, a intencionalidade de que isso possa ir construindo novas mentalidades, novas emoções e novos desejos, isto é, novas utopias.